sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Que toma decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar. Trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Pulando a parte que deu para ver que eu falei com a música. Oi, meu irmão, que bom estar esse dia junto com você, mesmo virtualmente, podendo adorar e louvar a Deus. Nesse momento tem um texto que eu quero compartilhar contigo. Eu não vou ler, mas você pode ler depois lá em Lucas, no capítulo 21, no versículo de 1 até o versículo 4, em que conta que Jesus estava observando as pessoas que ali iam adorar a Deus com seus dízimos e com suas ofertas. E Jesus, olhando o coração daquelas pessoas, ele vê pessoas com muito dinheiro dando a sua oferta, e uma pessoa pobre, uma viúva pobre, dando ali 2 moedinhas. E depois Jesus vira e diz para as pessoas que estavam, os discípulos: olha, aquela pessoa, ela fez uma oferta que agradou a Deus. A viúva deu mais do que todos, é o que Jesus fala. Porque ela deu de coração, porque ela deu tudo que ela tinha. A gente tem esse momento aqui como igreja, em que a gente, juntos, nós somos convidados a dar ao Senhor, a devolver a Deus. Durante todo esse tempo, a gente tem falado que nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus tem nos dado. E hoje, mais uma vez, eu quero te convidar a entregar o teu coração em adoração a Deus, dando o seu dízimo, dando a sua oferta, e já agradecer. Agradecer porque muitas vezes você tem nos dado a chance de levar essa renda, de levar a sua oferta a outras pessoas. Essa igreja, ela recolhe tudo aquilo que você dá e investe em pessoas, investe em missionários, com responsabilidade social. Então, agradeço a Deus por tudo que você tem doado e te convido, como igreja, convido você que faz parte da igreja, convido você que está assistindo hoje e que se sentir o desejo no coração de ajudar
ajudar essa igreja a alcançar pessoas, ajudar essa igreja a ajudar outras pessoas. Está aí na tela um local onde você pode fazer um depósito, um local onde você pode fazer a transferência. E eu tenho certeza que Deus olha o teu coração e sabe que você entrega de coração, entrega com alegria. E com certeza Deus vai falar uma hora para mim e para você que você deu mais que todos os outros, porque você deu de coração. Quero orar contigo, quero orar por esse momento, por tua casa. Deus, em nome de Jesus, ao mesmo tempo que eu convido os meus irmãos à adoração do dízimo e oferta, eu também quero pedir por ele, pedir pela casa dele, pedir pela vida financeira dele, pedir pelo que o Senhor possa derramar sobre a casa do meu irmão, a cada dia mais, da bênção dos céus. A bênção dos céus, que envolve tudo, inclusive a parte financeira. Que meu irmão possa cada dia confiar no Senhor e ver, e sentir, e perceber que o Senhor é quem cuida de nós, porque Tu estás conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus. Eu quero te desejar uma abençoada noite de quarta-feira. Que Deus possa falar profundamente ao seu coração, ao coração da sua família, ao nosso coração. Somos tão carentes de ouvirmos a voz de Deus, diante de tantas vozes que tentam nos assustar, nos amedrontar, roubar a nossa esperança, roubar a nossa alegria. Há uma voz estrondosa, poderosa, soberana, que aquieta o nosso coração, nos dá paz, nos dá fé, propósito, nos dá direção. E essa voz é a voz de Deus. E quando olhamos para a sua palavra revelada, por meio da ação do Espírito Santo de Deus, compreendemos um pouco melhor essa voz, mesmo na nossa limitação. E a minha oração nesta noite é que Deus mais uma vez desvende os nossos olhos, para que possamos enxergar as maravilhas da sua lei. Começamos semana passada falando sobre a oração do Pai Nosso, princípios do Pai Nosso, pensando a partir dessa passagem bíblica, como esse texto sagrado pode nos dar caminho, esperança e fé nesse tempo de tanta vulnerabilidade, de tantas instabilidades. Naquela introdução inicial, eu compartilhei a respeito da queda do homem e algumas coisas que foram perdidas lá na queda, lá no Éden. Eu falei que naquele momento nós perdemos o jardim da comunhão, um homem que estava se relacionando com Deus. A Bíblia diz que na viração do dia, esse Criador, o Senhor, ele estava em contato e conexão com Adão. Mas aí, a partir da queda, esse homem começa a vir uma vida em fuga. Ele e Eva, sua esposa, começam a fugir. Inclusive uma pergunta ecoa naquele jardim: Adão, onde estás? Adão torna-se um homem em fuga de Deus, de si mesmo, em fuga de tudo. E é nesse momento que fica claro que houve uma perda, a perda desse jardim da comunhão. Mas nós também perdemos eternidade. A condição de pecado que Adão e Eva também nos inseriu, somos agora herdeiros dessa realidade, nos roubou a vida eterna. Também lá no Éden nós perdemos identidade, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado nos roubou isto. Da mesma forma, perdemos dignidade e, consequentemente, perdemos intimidade. Isso foi, dentre muitas outras, algumas bases ou algumas perdas que baseiam a história do homem em queda, do homem pecador. A grande questão é que eu e você estamos inseridos nessa realidade. No entanto, há um diferencial: Jesus Cristo. A forma como Ele se apresenta a nós, o Deus que se fez carne, o Emanuel, o Deus conosco, nos dá o privilégio de termos novamente de volta o jardim da comunhão. A comunhão é restabelecida, a dignidade é devolvida, a identidade é reconstruída. Deus nos dá o privilégio agora de estarmos numa relação com Ele de amor, de fé, e que Ele nos chama de amigos e de filhos. Nossa identidade, ela nos foi devolvida. Recebemos de Deus o privilégio de acessarmos novamente a eternidade. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Ele veio, e Ele veio para o mundo, e Ele amou esse mundo lá na cruz, de tal maneira
que Ele entrega o seu único Filho, Deus o Pai, entrega seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas olha o detalhe, mas tenha a vida eterna. Portanto, em Cristo recebemos de volta o jardim da comunhão, recebemos a eternidade, a identidade, recebemos a dignidade e, consequentemente, tivemos de volta o privilégio da intimidade com Deus. E a oração do Pai Nosso traz, de algum modo, no seu contexto geral, os princípios espirituais desse processo de reconexão nossa com o Senhor. Traz aqui os princípios espirituais que norteiam o reino de Deus e a nossa relação com esse reino e com o Senhor desse reino. E é nesse sentido que nós começamos a conversar. E hoje eu quero falar sobre o primeiro princípio que norteia o reino de Deus, um princípio espiritual fora do comum, fora do cotidiano, da normalidade de pecadores, de homens distantes de Deus, e esse princípio é o princípio da devoção. Por isso que eu estou olhando para esse texto e olhando como um desafio para mim e para você, porque a nossa normalidade não é buscarmos a Deus. O comum do ser humano, numa condição, digamos assim, natural, adâmica, caída, não é uma conexão com Deus. Pelo contrário, somos sempre um homem, uma mulher, um ser humano em fuga. Mas Deus nos dá o privilégio, por meio de Cristo e por esse caminho que o reino nos apresenta, de nos reconectarmos, de não mais fugirmos, mas estarmos em relação imediata de intimidade com o Deus que nos criou, nos salvou, mas que também agora se coloca diante de nós como nosso Pai, como nosso Deus, como nosso amigo fiel, como aquele que está conosco em todo o tempo, aquele que nos chama para perto de si, mesmo estando numa condição acima e maior do que a minha e a sua, porque Ele é Criador, Senhor, nós somos criaturas, mas Ele diz, agora eu quero te amar como o Pai ama um filho, eu quero uma relação com você, como o pai ama um filho. Obviamente, numa dimensão muito maior e muito mais extraordinária do que qualquer relação paterna humana. Ele é o Pai do céu, o Pai celestial, é o Pai eterno. Então não há como a gente fazer um comparativo e ter um parâmetro a partir da relação nosso humano com o nosso Pai terreno, porque transcende, vai além. Mas Ele está dizendo, eu quero ser visto por você como Pai. Eu quero que você me veja como Pai. Eu quero te chamar de filho, de amigo. Quero intimidade contigo. Eu quero então compartilhar sobre esse primeiro princípio, que é o princípio da devoção. Mas antes de mais nada, quero ler com você o texto, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 13, e diz assim a palavra de Deus. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Vamos orar? Pedir que Deus fale conosco, em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, e o nosso coração se alegra pelo privilégio de podermos acessá-la nesta noite de quarta-feira, de podermos meditar nesta palavra bendita, poderosa, eterna, que dá para mim, para os meus irmãos, direção, propósito, que fortalece a nossa fé, nos dá caminho. Obrigado pela Tua palavra. E o nosso caminho hoje, Deus querido, ele precisa, mais do que qualquer outro momento, de uma direção, porque vemos dias difíceis, dias de incerteza, dias, ó Deus, que de vulnerabilidades, mas Tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que o Senhor nos ilumine nessa noite de quarta-feira e nos ajude a compreender esta palavra, a fim de que ela faça sentido para esse momento que estamos vivendo. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o princípio da devoção, em nome de Jesus. Amém e amém. Existem vários princípios, na verdade, vou destacar 8 princípios, e cada encontro que teremos falarei sobre um deles. E hoje quero falar sobre o princípio da devoção. É interessante que o texto vai dizer, portanto vós orareis. Olha que coisa interessante. Quando o Senhor Jesus vai falar àquela comunidade, disse na semana passada, que
que ele não fala a pessoas que não sabiam orar, ele fala a uma comunidade religiosa que sabia muito bem o que era orar. Inclusive, há uma reprimenda em que diz: olha, quando vocês orarem, não orem nas sinagogas, nas praças, como fazem aqueles que são religiosos, como fazem os fariseus, que agem como hipócritas, que até fazem isto de forma pública, mas na verdade isso não corresponde a uma integridade de fé. Ele faz um questionamento sobre o modo como as pessoas oravam, como elas exercitavam a sua fé em oração. Portanto, não era uma comunidade que não sabia sobre o tema oração. Por isso que eu disse que um dos pontos altos desse texto não é ensinar pessoas que não sabiam orar a orarem, mas é trazer princípios espirituais para que por meio da oração o reino de Deus pudesse ser mais compreendido e experimentado. E um dos princípios que está aqui estabelecido nessa oração modelo, a oração do Pai Nosso, é o princípio da devoção. Ele começa o texto dizendo: portanto vós orareis. Isso nos mostra com clareza qual é a intenção de Deus, qual é a proposta de Deus para cada um de nós. Lembra que o Éden nos desconectou da intimidade, do jardim, da eternidade, da identidade, recordam? Portanto, nesse momento na oração, há uma proposta de reconexão. Há uma proposta de que eu e você, trilhando esse caminho, possamos novamente nos reaproximarmos de Deus e resgatarmos essa intimidade com Deus que fora perdida lá no pecado. Uma oração que traz aqui um princípio do reino é uma oração que vai tocar um dos pontos mais elevados, mais altos da fé, que é a intimidade com o Criador. Nenhuma concepção de fé faria qualquer sentido se qualquer concepção de fé nos remetesse apenas aos rituais, aos dogmas, às leis, às regras, mas não nos propusesse e não nos possibilitasse uma intimidade com Deus. Portanto, inclusive, o cristianismo não é uma proposta religiosa. O cristianismo é uma proposta de relacionamento com o Criador, é de conexão com Deus por meio de Jesus. E aqui estamos diante de uma proposta. Diz: olha, eu gostaria muito de expressar a minha vontade. A minha vontade sobre a vida de vocês é que vocês falem comigo, que vocês me busquem em oração. Portanto, vós orareis. Ao nos ensinar a orar, Cristo manifesta, portanto, a expectativa número 1 do seu reino, que homens e mulheres, jovens e crianças, que tenham um encontro com Ele, que vivam essa experiência da entrega, da rendição, da fé, possam passar a se conectar por meio da oração. A oração é a expectativa número 1 de Deus a nosso respeito. Mas um ponto interessante aqui nesse texto é que essa oração, ou esse convite, ou essa expectativa sobre oração, ela vem no plural, não vem no singular. Portanto, vós orareis. Ele não está dizendo que eu e você isoladamente, mas diz que nós coletivamente precisamos aprender a orar. Portanto, esse princípio não é para um pastor, um diácono, um sacerdote, alguém em específico. O princípio da oração, o princípio da devoção nos abarca a todos, nos envolve a todos. É um convite coletivo, é um convite plural. Deus espera que cada ser humano possa se conectar com Ele em profunda intimidade por meio da devoção, por meio da oração. Não é uma tarefa para alguns, é uma tarefa para todos nós. Quando a gente olha para o início, para a origem de tudo, lá no Gênesis, na criação, a Bíblia diz que você vai perceber ali que algumas coisas foram criadas a partir de outras. Por exemplo, você vai perceber que da terra Deus suscita vida, dos oceanos Deus suscita vida. E aí você vai ver, por exemplo, um peixe, quando ele é retirado das águas, ele morre. Uma planta, quando ela é retirada ali do chão, da terra, ela morre. Mas nós não fomos criados desta forma, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Ele soprou sobre nós, ruá, o seu fôlego de vida, o seu Espírito foi soprado sobre nós. Nos tornamos almas viventes e fomos criados por Ele, parecidos com Ele, à imagem e semelhança dEle. Quando pessoas são desconectadas da comunhão com Deus, elas também morrem. Como a planta fora da terra, como um peixe fora da água, não consegue ter vida em si mesmo. Nós não conseguimos experimentar nenhum tipo de experiência que é sinônimo de vida, senão por meio da conexão com o Senhor. Portanto, todos nós, indistintamente, independente da classe social, da nossa idade,
das concepções filosóficas ou qualquer conhecimento humano, independente de qualquer fator, todos nós precisamos de nos conectarmos com o Criador. É interessante que você observa, nas muitas culturas, há uma busca incessante pelo transcendente, há uma busca incessante, eu diria, universal em qualquer cultura, por algo que transcende. Por vezes, de forma ignorante, às cegas, acaba chamando o rio de divindade, acaba chamando alguma coisa da natureza de divindade, mas em última instância tem um princípio aí, uma necessidade da criatura se conectar com o Criador. Nós somos chamados por Deus para vivermos com Ele uma profunda comunhão, e essa conexão, ela vem por meio da devoção, por meio da oração. A expectativa número 1 do Reino de Deus é que você ore, portanto, vós orareis. Há muitos que acreditam na oração, mas acreditam na oração de um outro, e elas então pedem oração, pede para que algum pastor, algum missionário, missionária, alguém que ele conceitualmente entende que é maduro na fé espiritual, então diz, você ore por mim, e acredita na oração, mas veja, qual é a oração que tem poder? Qual é a oração que tem validade? A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e a gente não compreende às vezes essa expressão, a oração do justo. Bom, se formos olhar a partir da perspectiva eterna, a partir das lentes da palavra de Deus, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, como Adão e Eva, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, nenhum de nós somos por nós mesmos justos, mas a Bíblia diz que nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Cristo ocupou um lugar naquela cruz, Ele nos substituiu naquela cruz, e esse lugar, que inclusive envolve uma morte, uma entrega, um sangue derramado, uma redenção por meio da morte, nos dá o privilégio de podermos agora, por meio de Cristo, do seu sacrifício, termos intimidade com o Pai. Há um novo e vivo caminho que foi inaugurado por meio de Jesus, e eu e você agora, por causa de Cristo, por causa do seu sangue derramado, do seu perdão cabal, podemos agora então sermos por Ele justificados. Portanto, qualquer pessoa conectada a Jesus, no ato de fé, tem uma oração que tem validade. Pode ser uma criança de 10 anos de idade, um senhor de 80, uma mulher de 30, um homem de 50, aonde há um coração contrito, uma alma quebrantada, há o reconhecimento do senhorio de Jesus, há uma clareza do que somos, e essa realidade nos remete ao fato de que somos pecadores, mas com humildade nos rendemos, nos entregamos a Jesus, a nossa oração passa a ter validade, porque a oração não tem poder a partir de quem ora, mas sobretudo por causa de quem ouve essa oração. Não é quem ora que torna a oração poderosa, mas é quem ouve essa oração, e esse que ouve é um Deus que certamente manifesta por mim e por você carinho, amor, e Ele não só manifesta esse amor, mas é um amor que deseja que apareça na sua mente, no seu coração, como amor paterno. Diz, Pai nosso que estás nos céus. Olhando para esse texto, vamos perceber também que a oração foi a grande estratégia de Jesus em todo o seu ministério. Se você observar, por exemplo, Jesus vai orar no seu batismo. Olha o que diz lá Lucas 3:21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. O próprio Cristo, ele ora no dia do seu batismo. Você vai ver ele também orando antes da escolha dos 12 apóstolos, está registrado lá em Lucas 6, versos 12 e 13. Ele também vai orar lá no Getsemane, no momento de profunda angústia, de profunda dor, ele também vai orar. E nesse texto em especial, a Bíblia diz assim, e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava dizendo, o próprio Cristo orando, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele ora no Getsemane, ele ora num dia festivo do seu batismo, e ora num dia tenebroso, de muita angústia, que foi o Getsemane, que era o prenúncio do Calvário. Ele ora na própria cruz. Lá em Marcos 15:34, a Bíblia diz assim, e a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está falando sobre a dor que ele sente do desamparo, obviamente momentâneo, pontual, em função dele estar levando sobre si o pecado da humanidade. Nesse momento ele ora ao Pai, momento de dor, momento de perda, de dificuldade, ele ora.
ele ora nos tempos de alegria, de festa, mas ora também no tempo de angústia, de dor, ele ora. A oração foi a grande estratégia de Jesus, eu diria o grande pilar do ministério e do equilíbrio de Jesus nesse ministério. Por vezes as pessoas observam esse Cristo que a história fala sobre, e ele demonstra equilíbrio espiritual, emocional. É curioso, é um ser humano que não poderia ter sido criado, inventado, teria que ser divino. E há algo que aparece nessa pessoa de Cristo, um Deus que se fez carne e que era curiosamente 100% Deus, mas tornou-se 100% homem nessa condição humana. Cristo vai mostrar para mim e para você qual foi o caminho da vitória, do sucesso, do seu êxito ministerial. E a estratégia básica, mas fundamental, poderosa, rica, foi a vida de devoção, a vida de oração. Um dia desse eu falava sobre tempo, agenda e oração. A gente às vezes argumenta, às vezes um argumento furado para nós mesmos ou para alguém, até para Deus, que não temos tempo para orar, não temos tempo para buscar a Deus. A grande questão é que o tempo é seu, e Cristo demonstra com a sua própria estratégia de como lidar com a vida, com as pressões, com as exigências do dia a dia, que o tempo era tão dele que ele definia o tempo de parar, por exemplo, com a multidão, sair e à parte buscar ao Pai em oração. A agenda é sua, o tempo é seu, é você que define como usá-lo. Como usar esse tempo é uma tarefa, eu diria, tão espiritual como qualquer outra coisa que você faça na sua vida com Deus, porque isso demanda você aprofundar essa relação de maturidade com Deus. Se você não ora, você não busca, você vai ter uma relação rasa, superficial, eu diria que não terá suporte para suportar ou sustentar os dias maus, os dias difíceis. Cristo tem na oração uma estratégia e um pilar para o seu ministério. Portanto, eu diria que é correto afirmar que Deus está em busca de homens de oração. Homens e mulheres de oração são necessários, são indispensáveis no reino de Deus. Homens que buscam a Deus com sinceridade de alma. Homens e mulheres, jovens e adolescentes, que se derramam sinceramente diante de Deus em oração, são necessários no reino de Deus. E diz, portanto vós orareis. Deus tem uma expectativa que você fale com Ele, que você ore. Não existe intimidade gerada entre duas pessoas quando elas não conversam. Não existe marido e mulher, amigos ou amigos de trabalho que consigam ter conexão e intimidade se eles não conversam. Não podemos esperar que haja intimidade entre eu e Deus, você e Deus, se a gente não fala com Ele. Há uma frase de E.M. Bounds que diz o seguinte: os homens são o método de Deus, a igreja procura métodos mais aperfeiçoados, mas Deus procura homens mais aperfeiçoados pela vida de oração. Deus procura homens mais aperfeiçoados pela vida de oração. A oração nos coloca no nosso lugar, no nosso devido lugar, que é o lugar do humano, vulnerável, dependente. A gente não pode nada sem Deus. A Bíblia diz, o próprio Cristo declara, sem mim nada podeis fazer. Quando a gente ora, a gente precisa praticar o autoesvaziamento e com humildade reconhecer as nossas impotências, incapacidades, a nossa dificuldade de lidar e fazer uma boa gestão da nossa própria vida. Precisamos do Senhor, criatura e Criador, Pai e Filho, amigos. Deus está tentando estabelecer conosco um vínculo por meio de Jesus, e é um vínculo não somente possível, mas um vínculo que torna a nossa jornada aqui na terra abençoada, e eu diria também abençoadora. Há um texto, segundo Crônicas, capítulo 16, verso 9, que diz assim, preste atenção nesse texto: os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Deus está procurando homens e mulheres cujo coração é íntegro, é inteiro, homens e mulheres que dedicam o seu coração, a sua vida a Deus. E quando Deus encontra essa pessoa, Ele manifesta graça, poder, Ele se revela, Ele faz transbordar do seu melhor sobre a vida desta pessoa, porque oração nos conecta a uma via de fé, e Deus não pode trabalhar na dúvida. O mundo de Deus, o reino de Cristo, se movimenta por meio da fé.
É o caminho da fé que possibilita a ação sobrenatural de Deus. Deus está dizendo para mim e para você que Ele deseja agir na nossa vida, mas eu e você precisamos nos conectarmos com Ele pela oração, pela devoção, pela entrega, pelo jejum, pela busca, para que Ele possa se manifestar a mim e a você em profunda misericórdia, em graciosidade, em generosidade. Deus quer fazer coisas extraordinárias, e o caminho é a oração. Ele está procurando homens e mulheres cujo coração é totalmente dele. A glória e a eficácia do Evangelho são uma aposta aos homens, ou nos homens que proclamam este reino que envolve oração. Não existe glória no reino de Deus, não existe glória na igreja, não existe glória na vida de uma pessoa, a menos que esta pessoa, esta igreja e este reino se movimente por meio da devoção, por meio da oração, porque oração é o processo de empoderamento espiritual do servo, do discípulo, da família, do casamento, do ministro. É assim que Deus nos dá poder, por meio da oração. Vivemos um tempo tão desafiador, tão difícil, e a gente precisa dar respostas a esse tempo. Precisamos romper triunfantemente com esse momento de vulnerabilidade. E o melhor caminho, o mais eficaz, aquele que não vai falhar, é a vida de oração, é a vida de devoção. John Bunyan vai dizer o seguinte, um texto de 1688, ele diz: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Às vezes a gente fica preocupado em orar, e muitas pessoas que estão iniciando a sua vida de devoção a Deus, começando a caminhada com Cristo, não sabem como falar, não conseguem entender que palavras usar, como se posicionar. Fique tranquilo, Deus não está buscando as suas palavras, Deus está querendo o seu coração inteiro diante dele, entregue, rendido. Talvez você não saiba colocar as palavras certas, e até porque é um processo de aprendizagem também. A gente aprende a orar, a gente aprende a buscar. Ele propõe para a gente um discipulado e ele diz: eu vou te ensinar como se fala comigo. A oração modelo é uma dessas possibilidades, em que ele aponta princípios de como essa vida de devoção deve funcionar. Mas nós vamos apresentar para Deus um coração. Deus não está preocupado com as minhas palavras, nem com as suas palavras bem colocadas, mas está preocupado com o coração que nós apresentamos para Ele, enquanto nós o buscamos em oração. O Espírito Santo não flui por intermédio de métodos, não flui por intermédio de homens. Deus, através da ação do Espírito Santo, vai ungir pessoas que buscam a Deus em oração, não planos, mas homens em devoção, mulheres em devoção. Aí Deus faz com que a sua dádiva, a sua bênção seja próspera na vida daquele que o busca em oração. Deus vai abençoar um método, um estatuto, um regimento interno. Deus abençoa pessoas que o buscam em profunda oração. Há um texto para mim que é referência, que é Atos capítulo 2, verso 42, em que vai mostrar que a oração também foi não somente a marca de Jesus e o seu ministério, mas a marca da igreja primitiva, aquela igreja que nasce no fervor cristão, a partir do ensino dos apóstolos. Ela nasce entendendo o valor da devoção, o valor da oração. Os discípulos que começam a sua jornada com Cristo naquele início da igreja entendem o papel, o lugar da oração. Diz lá em Atos 2:42, presta atenção: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Grife essa primeira e a última parte. Perseveravam, grife essa palavrinha, e depois nas orações. Não era uma oração feita de forma sazonal por conta de uma situação específica. Não era uma oração feita porque o desemprego bateu, o casamento entrou em crise, porque um filho adoeceu, um parente faleceu. Não é uma oração que ela vem no momento em que a fragilidade bateu nossa porta apenas, mas eles vivem uma vida de oração. Eu gosto de afirmar que o melhor momento de nos prepararmos para a guerra é em tempo de paz. Precisamos orar como Daniel orava, incessantemente. Ele orava várias vezes por dia. O dia que ele foi colocado em situação de ameaça, o dia que ele corria risco de vida, ele faz o que ele já fazia antes, ele continua orando. Ele continua orando, ele não teme a ameaça de morte, ele não teme a cova dos leões, ele simplesmente faz o que ele sempre fazia. Orava, buscava a Deus. Nos preparamos para a guerra em tempos de paz. Talvez você diga: pastor, mas eu só descobri que eu tenho que orar agora, quando o mundo desabou e a minha vida está em verdadeira batalha, estou no campo de batalha.
Ok, que bom que você despertou hoje, mas aprenda que o melhor que podemos fazer é nos prepararmos para a guerra em tempos de paz. Ore em todo tempo, ore permanentemente, ore perseverantemente, ore insistentemente, não pare de orar. Ore quando tudo vai bem e ore quando as coisas desandarem. Ore quando você estiver paz e quando você estiver conturbado. Ore em todo tempo, ore quando sobrar dinheiro na sua conta e ore quando o desemprego bater à sua porta. O segredo da vida é oração. A gente precisa se conectar com Deus em todo o tempo. Há uma frase de Jonathan Edwards que diz o seguinte: prossegui avidamente na minha busca por mais santidade e conformidade com Cristo. O céu que desejava era um céu de santidade. O céu que desejava era um céu de santidade. Deus espera que eu e você desejemos sim um céu, mas o céu que Ele propõe para nós é um céu de santidade. O que é isto? Um céu que envolve busca, oração, devoção, entrega, humildade, aliança, vida de discipulado. Essa relação com Deus de intimidade vai nos propor um caminho para a eternidade, mas um caminho que envolve um caminho de santidade. O céu que desejava era um céu de santidade. Ou ainda, como diz Agostinho de Hipona, isso é do século IV, quando ele afirma o seguinte: a oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. A oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. Deus está, entre aspas, sedento por um relacionamento com você, com a sua família, com o seu casamento. Deus quer relacionamento conosco e Ele paga um preço altíssimo para que essa relação aconteça. Ele envia Jesus Cristo. E esse Cristo morre lá no Calvário, Ele entrega-se naquela cruz, Ele enfrenta a dor, a angústia, Ele enfrenta a própria morte, Ele suporta os pecados da humanidade, os meus e os seus, porque Ele desejava ter uma relação conosco. E a oração é esse caminho em que estabelece o encontro da sede de Deus com a sede do homem. A oração, ela é definidora de nossa identidade espiritual. Se você julga ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, tem uma pergunta básica para você fazer. Você ora, você tem uma vida de oração, você busca a Deus em devoção, lembrando que Deus não está buscando as suas palavras, mas mais do que isto, está em busca de um coração inteiro entregue a Ele. Quando a gente está numa vida de oração, isso define que identidade nós temos e se essa identidade é ou não é espiritual. Robert Murray vai afirmar: o que o homem é sobre seus joelhos diante de Deus e nada mais. O que nos define é a partir do que somos diante de Deus, quando a gente ora, dobra nossos joelhos, busca esse Deus em oração, isso nos define. Ou a gente vive esse lugar da humildade, do vínculo e da conexão com o Senhor pela fé em oração, da devoção, ou a gente não é nada. A gente não passa de um rascunho mal feito. A história, ela só faz sentido quando Deus é o feitor dessa história, o escritor dessa história, o autor da nossa vida, da nossa jornada. Se você se desconecta com Deus, você não passa de um rascunho mal feito e que a história vai apagar você e jamais ninguém nem se lembrará. E se você for lembrado, será por um tempo muito curto, não será algo que vai transcender para a eternidade. Deus espera que você seja definido na sua identidade espiritual por meio da devoção, por meio da oração. A oração do Pai Nosso aponta então uma verdade imutável. Tudo começa com devoção, tudo começa na oração. Como que você tem lidado com esse momento em sua vida? Esse momento de pandemia, em que as coisas de fato saíram do lugar, em que nós perdemos, como já afirmei algumas vezes, o controle, as rédeas das coisas, e não conseguimos mais ter tantas convicções como nós acreditávamos que tínhamos, apesar de que a vida não inclui certezas nem garantias, inclui outra coisa, um convite à entrega, à confiança, à fé. A gente está vivendo um tempo tão difícil, como eu e você estamos lidando com isto? Eu diria, um bom começo dobre seus joelhos, ore, entenda que o Pai Nosso não é uma ideia apenas para te ensinar a orar de um certo modo, mas é te desafiar a entender princípios espirituais do reino dos céus. E o primeiro princípio é este: Deus quer resgatar a comunhão dele com você, e Ele paga o preço, que é enviando o seu único filho, e agora Ele espera que você devolva uma resposta, e essa resposta é: dobre seus joelhos, abra seu coração, abra sua boca, fale com Deus, se conecte a Ele em profunda devoção, Sabe qual é o resultado disto?
Deus começa a soprar sobre nós a sua paz. Aquela paz que excede a toda a compreensão humana, aquela paz que transcende, que não é baseada em fatos, mas é baseada na presença sobrenatural de Deus em nossa vida. Quando a gente ora, mais do que sentir arrepios como alguns esperam sentir, que possamos sentir abraço e presença de Deus, possamos sentir acolhimento, possamos sentir esse colo de um Deus que nos ama tanto, que é capaz de nos abençoar para além das nossas expectativas. Ele faz além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que opera por meio de Jesus. Eu te convido a orar. Eu sei que tem gente que está travada nesse tempo. Tem gente que já não acredita mais na oração. Tem gente que já não consegue mais acreditar nas promessas de Deus. Eu diria, a nossa melhor chance continua sendo as promessas de Deus. E por meio da oração podemos acessar os benefícios do reino dos céus. Porque a oração te conecta com o Criador. A oração te coloca em comunhão, em profunda intimidade com o Criador. Aí a vida começa a ter outro sentido, e mesmo que lá fora da sua vida o mundo desabe, dentro de você haverá ordem, haverá paz, haverá alegria, sossego. Deus vai aquietar o seu coração. Eu e você estamos vivendo uma mesma situação, o barco é o mesmo, vivemos a mesma história. O mal que afeta a minha família afeta a sua. O modo como cada um de nós reagimos é distinto, mas vivemos uma mesma história social em função da pandemia e o que decorre dessa pandemia. Mas, a bem da verdade, há algo que é diferencial: o modo como cada um usa a sua fé, experimenta a relação com Deus para enfrentar as adversidades da vida. Só te lembrar que Deus não precisa de muita coisa para realizar coisas extraordinárias. Aliás, não precisa de nada. Ele cria do nada. Ele chama à existência o que não existe. Ele dá vida ao que não era. Ele consegue, a partir do nada, criar tudo. Ele é Deus. E Ele pode, por meio da nossa relação com Ele em profunda devoção, realizar coisas extraordinárias. Precisamos acreditar, precisamos ter fé, e é um tempo para não abrirmos mão desse lugar da devoção. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que o Senhor nos visite em todo o tempo, despertando o nosso coração, para vivermos esse tempo que estamos vivendo, mas com joelhos dobrados, coração cheio de esperança e de fé, cabeça erguida, sabendo que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero orar com você, pedir que Deus fale conosco ainda mais ao longo dos próximos dias, que Ele possa soprar sobre nós esperança e fé, e nos ajude a acreditar nas suas promessas, que não valiam apenas para o passado, mas são promessas eternas que valem para hoje. Dentre muitas promessas, destaco uma delas. Ele diz: eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não vou te deixar, nem te desamparar. Eu estou com você. Isso me aquieta o coração, me anima, me dá fé e me faz acreditar que vale a pena dobrar os meus joelhos, e quando não tiver palavras para dizer, que eu tenha coração para entregar, e que Deus faça o restante do trabalho, porque só Ele pode. Eu posso esperar, posso depender, posso fazer algumas coisas com a permissão dEle, mas milagre é Deus quem faz. Sabe qual é o caminho do milagre? É uma parceria, onde a gente soma o ordinário do homem com o extraordinário de Deus. Quando a gente soma aquilo que é natural do homem com o sobrenatural de Deus, ele pergunta a Bartimeu: o que tu queres que eu te faça? Bartimeu era cego, e o Senhor o faz enxergar, e Deus dá a ele o privilégio do milagre, da visão. E a mesma coisa Deus pergunta para mim e para você: o que tu queres que eu te faça? Abra sua boca, seu coração, fale com Ele. Eu queria te convidar, inclusive, a fazer isso agora, a orar, a colocar nossa vida, nossa família diante do Senhor, nosso futuro, nossas expectativas diante do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio da Tua palavra e pela certeza de que o Senhor tem, ó Deus querido, sobre a nossa vida, intenção, e uma intenção paterna, abençoadora. Tu és o Deus que se mostra mais do que soberano e criador, mas um Deus que deseja ser chamado de Pai, Paizinho querido. Nós te suplicamos, nós nos entregamos a Ti nesta noite, quarta-feira. Nós nos apresentamos ao Senhor e crendo, meu Deus, que Tu podes fazer o que nós não podemos, e o Senhor pode nos surpreender, inclusive.
A palavra diz: o Senhor faz além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera por meio de Jesus. E nesta noite nós te pedimos, Senhor, aquieta o coração de cada um de nós, sopra sobre nós, ó Deus, a tua paz, ensina-nos a dependermos do Senhor, e quando não tivermos palavras para apresentar a Ti, ó Deus, que não falte coração para se render, para se entregar. Nos apresentamos a Ti, Senhor, apresentamos cada família dessa cidade, apresentamos, ó Deus, aqueles que estão na linha direta, ó Deus, trabalhando nos hospitais, equipe médica, enfermeiros. Senhor, tem misericórdia de cada pessoa que está, ó Deus, lidando diretamente com esse vírus. Eu te suplico também pelos poderes, ó Deus, constituídos em nossa cidade. Suplico, ó Deus, que pelas igrejas, pelas empresas, empresários, por cada cidadão. Senhor, sopra sobre nós esperança e paz. Ajuda-nos, ó Deus, numa dependência do Senhor, a vivermos um tempo de milagre em nossa cidade. Eu oro assim em nome de Jesus, amém e amém. Estamos chegando ao final dessa celebração. Espero em Deus que Deus tenha falado profundamente contigo. Na semana que vem iremos prosseguir com o segundo princípio dessa oração do Pai Nosso, um texto profundo de significado, um Deus que está tentando abrir os nossos olhos, nosso entendimento, para entendermos os princípios do reino dos céus a partir da oração. Antes de encerrarmos, quero só reforçar que, em função do novo decreto municipal, não estaremos reunindo presencialmente aos domingos, como estávamos fazendo anteriormente. Durante esse período de agosto, iremos permanecer transmitindo as nossas celebrações por vias digitais, por meio do YouTube, do Facebook, como você já tem acompanhado. A nossa expectativa como igreja é que esse tempo passe. Enquanto isto, nós entendemos a necessidade de protegermos o nosso maior patrimônio, que são as pessoas. A nossa iniciativa, obviamente, não só de acatar o que foi proposto pelo nosso prefeito, é também, sobretudo, uma ideia clara de proteger aquilo que mais amamos. Portanto, que Deus possa cuidar de cada um de vocês, cuidar de nós como igreja, que esse tempo passe, que em breve estejamos juntos celebrando nesse templo, para a glória de Deus, um tempo de comunhão entre nós, enquanto irmãos, entre nós o Senhor. Que Deus te abençoe, uma ótima noite e até nosso próximo encontro, domingo às 10 horas da manhã. Até lá!